Joinville, 170 anos, nunca tinha tido uma mulher. Enxergar uma mulher na prefeitura era meio estranho. Tanto que nos primeiros meses, às vezes, entravam homens e mulheres, cumprimentavam a... Porque além de ser uma vice-prefeita, que os vice-prefeitos na nossa cidade não gostavam de trabalhar muito efetivamente, e é assim no Brasil, eu era uma mulher, então era estranho. Cada vez que eu via aquilo, às vezes o Adriano olhava para mim, tipo, meu Deus do céu, que difícil isso. Eu falava, não tem problema. Eles vão entender que uma mulher pode sim fazer a diferença, que mulher tem competência sim para estar onde ela quiser. E o Adriano, todas as vezes que ele me dá espaço, que ele me dá tamanho, que ele me deixa trabalhar, ele mostra isso. E aí um belo dia, eu estava num evento, o Adriano estava de férias, junto com o nosso secretário de Educação, e uma menina se aproximou de mim no final, quando a gente tinha feito uma foto, bateu nas minhas costas e falou, vice-prefeita, eu posso falar com você? Eu falei, claro, o que você quer saber? O que eu posso te responder? Imaginei qualquer coisa que ela fosse me perguntar, 9 anos. E ela disse assim, você é a primeira vice-prefeita? Minha mãe falou, né? A mãe dela é servidora. Sim, eu sou a primeira vice-prefeita. É muito difícil? Eu falei, olha, é uma honra, é especial demais cuidar da minha cidade, é bom demais, mas é bem complexo sim, é bem trabalhoso sim, é bem desafiador. Por quê? Ela olhou para mim e disse, olha, a minha mãe disse que você é a primeira vice-prefeita. Então eu entendi que eu também posso ser vice-prefeita a partir de agora. Gente, isso é uma quebra de paradigma para sempre na nossa cidade. Eu fui a primeira. Muitas trabalharam até que eu conseguisse chegar lá. 170 anos. Considerando que a cidade é feita de homens e mulheres, e nos barcos que chegaram em Joinville tinham homens e mulheres que pariram filhos, inclusive as mulheres. E nenhuma delas chegou lá até 170 anos. Então já tem uma nova geração de meninas que todos os dias chegam na prefeitura, inclusive perguntam para mim e para o prefeito, por que só tem homem naquela parede ali? Então a gente está mudando o mindset e está explicando para as mulheres que elas também podem ocupar esse espaço. E é isso, eu estou muito grata, eu sempre falo que eu gosto muito de escutar os chamados, de estar atenta, como o próprio Luiz falou aqui sobre a intuição. Quando eu aceitei, ouvi o chamado de Deus para ser uma jornalista, lutar pelas pessoas, lutar por uma vida melhor para todos, eu aceitei o chamado. Quando eu aceitei o convite do Adriano para ser vice-prefeita, essa caminhada que me honra muito, também foi um momento que eu aceitei um chamado, sigo firme nesse chamado e estou pronta a ir para os próximos desafios, para o que Deus quiser, e principalmente agora como embaixadora do Novo, para mostrar que lugar de mulher é sim onde ela quiser estar, ao lado dos homens. Muito obrigada, vice-prefeita, com você. Parabéns. Linda história, lindo discurso. Vocês têm uma história conhecida nacionalmente, né? E aí eu me pergunto, está aqui o Daniel falando de protagonismo ao lado da melhor vice-prefeita do Brasil? É isso mesmo? Você também é um grande vice-prefeito que nos orgulha muito. Prefeito, desculpa, mas a gente tem a vice-prefeita, né? Se o senhor é o melhor prefeito, ela é a melhor vice-prefeita do Brasil, né? E até lembro, Adriano, talvez você não lembre, mas eu conversei com você em Blumenau na campanha, Adriano. Me apresentei, falei, poxa, você é vice-prefeito lá, tô com liberdade de atuação, e tu foi um cara que inspirou muito já, né? Já inspirava antes, mas inspirou muito naquela conversa, na atenção que tu me deu. E foi uma das pessoas que me incentivou a topar o desafio, seguir a campanha firme e forte, porque sabendo que o vice-prefeito pode atuar, sabendo da atuação da Regiane em Joinville. E eu hoje aqui me considero o caçula das pessoas que ganharam o microfone para falar. E com isso me sinto um pouquinho na obrigação de contar para vocês a minha história, explicar um pouquinho de onde o Daniel veio, e talvez para as pessoas que estão aí sentadas pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Tem eleição ano que vem? Talvez dar o exemplo e dizer que, olha, dá para ir. O Daniel, há um ano e pouquinho atrás, um ano e meio atrás, não era filiado a nenhum partido, e também se fosse filiar seria só no Novo, mas não era filiado a nenhum partido, não participava da política de forma nenhuma. E hoje eu estou aqui como vice-prefeito extremamente atuante de uma das cidades mais importantes do estado, uma cidade conhecida nacionalmente. Então vamos lá. O Daniel, ele sempre foi muito inquieto. Quando pequeno eu saía da aula
e pegava a bicicleta para fazer entregas como office boy no centro de Blumenau, na empresa do meu pai. O Adilson talvez saiba da empresa, a gente já conversou, né? Meu pai, a gente tem uma transportadora, na época era mais uma empresa de entregas, e eu então fazia essas entregas e fazia isso porque queria fazer, não era uma obrigação colocada pelo meu pai, mas aí entra talvez nessa história da coragem que tanto foi falada aqui. Aquela vontade de fazer algo diferente, saber o que é certo e correr atrás dos objetivos. Eu sabia que fazendo aquilo, saindo da aula e ajudando na empresa, a gente prosperaria. E de fato aconteceu, tudo deu certo. E numa próxima fase agora da vida, um outro exemplo que eu tive é difícil a gente falar de coragem, mas sim de coragem, foi Vou falar de esporte, e falando de esporte eu quero reforçar, né, nós como gestores, a nossa responsabilidade para que os nossos jovens, adolescentes e crianças, que a gente tenha sempre políticas voltadas ao esporte, porque o esporte com certeza salva vidas de jovens e é muito importante, inclusive para a economia, né? Porque a gente sabe que pessoas saudáveis, que crescem saudáveis, trazem economia para saúde e economia no geral. Então, uma outra atitude que eu tive foi, aos 14 anos, eu me mudei para morar em São Paulo sozinho. Deixei meus pais, eu praticava esporte, na época o kartismo, e o centro do kartismo nacional é em São Paulo, então surgiu a oportunidade de morar lá e fui morar sozinho. Um desafio imenso, imagina, pai e mãe longe, apenas um gestor, tutor que não morava junto. Então, essa história é mais uma que traz assim a necessidade que a gente tem de sair do marasmo, de sair da mesmice e mostrar que é possível. Aí depois do retorno, porque não deu para virar não vou falar o Ayrton Senna, porque é longe disso, né? Mas não deu para virar o Felipe Massa e tive que voltar para a vida real, tive que voltar para os negócios, voltar para Pomerode, para trabalhar, Pomerode, Blumenau. E aí no retorno, chegando de volta, e aí, 16 anos para 17, o que vamos fazer? Bora trabalhar. A empresa da família não vinha em situação boa, a oportunidade talvez de só ficar no colégio curtindo a vida não cabia para mim. Bora trabalhar. Na menor idade eu acabei praticamente que assumindo, né, junto com meus pais, a empresa. Eles me deram liberdade para tocar e nós tivemos aí anos bons de muito trabalho, nossa empresa prosperou. E no momento em que eu talvez minha esposa Carolina está aqui, nós nos conhecemos desde o colégio, então programamos, trabalhamos muito para construir a vida. Outro desafio foi comprar o nosso primeiro apartamento lá nos 20 anos de idade, né? E então naquele momento, no ano passado, quando eu estava com a vida não resolvida, porque quem trabalha com transporte nunca vai estar com a vida resolvida, mas quando eu estava assim, digamos, estou ok, 2 filhos pequenos, casa própria, vamos agora curtir um pouquinho. Aí eu recebi, Regiane, uma mesma mensagem, uma mesma ligação como tu recebeu. Nosso senador, né? Nosso senador Gilson entrou em contato comigo e falou: Daniel, temos como marcar uma reuniãozinha? Igual, o mesmo papinho. Acho que eles andavam conversando juntos, né, Adriano? E imaginei a mesma coisa que você, pensei que ele ia me chamar para talvez trabalhar com ele em algum negócio na cidade. O Gilson já tinha os negócios dele andando. E quando cheguei lá, eu vi que a história era um convite para participar da política, para ser, então, o candidato a vice-prefeito de Pomerode. Poxa, que encruzilhada, né? Vou falar para vocês sem medo de errar. Eu só aceitei por ser o Partido Novo. O Daniel, ele era um cara extremamente crítico em redes sociais, em rodas de conversa à esquerda, ao PT, ao Lula, à Dilma. E para mim não faria sentido nenhum sair dessa zona de conforto, porque aí sim, todos vocês que saíram sabem que é sair da zona de conforto. E para vocês que estão na dúvida, saiam, pode vir que está quentinho, mas tem que sair da zona de conforto. Só faria sentido fazer isso se fosse através do Partido Novo, pelo Partido Novo. Então eu tenho assim plena ciência e plena gratidão por esse dia, por esse convite do Partido Novo,
para todos vocês, né, que fazem parte da diretoria, que organizam, um partido extremamente diferenciado. Eu tenho bastante contato com o PL regional, lá em Pomerode, o prefeito é PL, mas poderia estar no Novo, Calil. Tem todos os preceitos para estar no Novo, mas por motivo, né, da vida estar no PL hoje, então eu percebo a diferença de estrutura que nós temos, a diferença de quê? De lealdade, de respeito ao dinheiro público, que não é público, que é o dinheiro nosso, do pagador de impostos, de ética, todos os preceitos básicos, nós somos diferenciados. E aí você que está em dúvida de participar ou não, eu consigo te dizer o seguinte: em apenas 6 meses de gestão, nós conseguimos entregar em Pomerode resultados totalmente diferenciados. Pomerode é uma cidade realmente ótima, mas tinha muitas oportunidades de melhoria. E aí, com a atuação correta, com a ideologia correta, nós conseguimos, por exemplo, zerar a fila das creches sem nenhuma contratação. Simplesmente gestão. Respeito ao dinheiro público. Por quê? Porque havia oportunidade, havia vagas em creches onde não estavam sendo utilizadas, haviam sobrecarga na fila em outra creche, simplesmente organização de forma bem feita, com conversa com servidores, resolveu a situação. Nós conseguimos também, tivemos o desafio de romper contratos que oneravam a cidade, contrato de iluminação pública, não entregava serviço e custava caríssimo. Contrato de abastecimento de água de Pomerode, inclusive com polícia em cima, né? Inclusive com busca policial, pedido de aumento do valor repassado. Com coragem, enfrentamos as dificuldades, quebramos a licitação, fizemos nova licitação e hoje Pomerode tem serviço de abastecimento. Eu falei abastecimento de água, pessoal? Falei errado, tá, pessoal? Coleta de lixo. Coleta de lixo. Aqui o SAMAI lá fazia abastecimento de água, mas foi feita a concessão. Serviço de coleta de lixo, tá? Inclusive com buscas policiais. Então a gente teve a coragem de quebrar. Sofremos um pouquinho, apanhamos com a dificuldade do serviço, mas hoje até tem pessoas de Pomerode aqui que podem dizer que a coleta de lixo funciona perfeitamente bem, mais barata, a iluminação está feita. Nós temos hoje uma prefeitura que trabalha com superávit, que está negociando para quitar contratos que foram feitos baseado em dólar, que causam prejuízos imensos. Na verdade, contrato feito de R$1.500.000, que já foi pago 1 milhão e está devendo R$1.200.000, porque foi indexado ao dólar. E aí conseguimos, com muito trabalho, trabalhar com superávit, economia, readequação de pessoas técnicas nos cargos corretos. Nós temos, a Adriana falou hoje em 11 mil currículos, foi, né? Na nossa realidade, nós recebemos 400 currículos e fizemos mais de 100 entrevistas. Todos os nossos cargos comissionados também são cargos baseados em contratação técnica. Isso nos dá hoje segurança para trabalhar e dar o resultado que eu estou falando. A gente está falando em apenas 6 meses de trabalho, mas tem bastante resultado. Então, com isso, eu quero reforçar para vocês o convite para que venham, para que participem. Nós podemos fazer a diferença. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto importante que eu deixei de passar. Esse aqui, sensacional. Tempo de abertura de empresa em Pomerode levava 72 horas. Hoje leva 8. E nós vamos chegar em 4. E isso tudo é atuação, Regiane, eu tenho certeza que contigo lá também acontece, é atuação sim do vice-prefeito. É atuação, o prefeito sozinho ele não dá conta de olhar para tudo. Foi o prefeito Lenin que falou que o vice-prefeito lá é secretário, né? Se for para assumir, essa é a posição mesmo, né? Porque daí olha por tudo. A gente vê por aí vice-prefeitos que assumem secretarias de obras, de saúde, de educação, às vezes sem conhecimento técnico, né? E aí não cabe mais, não tem mais espaço para esse tipo de coisa na nossa sociedade. Para finalizar, o que eu quero dizer para vocês aqui, o nosso protagonismo, todos vocês aqui já são protagonistas.
de estarem aqui. Vamos dar o próximo passo, vamos fazer desse nosso país um país melhor, desse nosso estado um estado melhor, das nossas cidades melhores cidades. Vamos pegar Joinville como exemplo, tomara a Deus que Pomerode também possa ser logo mais um exemplo para vocês, e vamos espalhar isso pelo estado inteiro, pelo país inteiro. Tamo junto, vamos que vamos, obrigado a todos.